concordo com o Phil. Não, você tá falando uma coisa muito interessante pelo seguinte. Primeiro é o seguinte, porque a gente acha que existe uma diferença, um antagonismo em relação à ciência e fé. Primeiro não. Primeiro essa coisa que você falou é muito importante. A gente tem que duvidar sempre. Quem inventou o método científico foi a igreja. Na Idade Média a igreja inventou o método científico. Ou seja, você só acredita depois de ter tido muita fé. Você tem que pesquisar, você tem que perguntar, você não pode acreditar sem antes perguntar. Método científico. Esse é método científico que a igreja inventou, depois a ciência usou. O que a gente às vezes acha assim, peraí, eu tô lendo a Bíblia tá falando uma coisa, mas a ciência tá falando outra. Não, a gente tem sempre que lembrar que a Bíblia sempre usa linguagem mitológica. Mitologia não é mentira. Mitologia é uma maneira de contar a verdade. A mitologia grega é uma maneira de contar a verdade. Tudo isso. O Noé, é interessante que o mito do dilúvio não é só dos judeus, não é só dos cristãos. O mito do dilúvio tem em todas as culturas. Os sumérios, existia o mito do dilúvio nos sumérios há muito tempo. Agora, o que a gente precisa ver é o seguinte, claro que não houve uma enchente, o mundo foi invadido por água o tempo todo. É impossível que isso tenha acontecido. Como que você vai fazer com que o mundo todo seja submergido? Houve o quê? Houve uma enchente. Mas o mundo conhecido era o quê? Era aquele conhecido ali na Mesopotâmia. Houve uma enchente ali na Mesopotâmia. Olha, agora aí que tá a beleza da Bíblia. A Bíblia é o seguinte, é você usar você lê na natureza, naquilo que está acontecendo, a ação de Deus. Ou seja, houve o quê? Houve uma enchente, que não foi o mundo todo. Houve que um patriarca que percebeu que naquela enchente ele tinha que fazer alguma coisa. Pra quê? Pra salvar o povo. Claro que não houve. Como que, imagina se existisse uma arca que ia colocar tudo quanto é bicho? Não tem jeito. Isso é. Então, aí a Bíblia fala o seguinte: houve uma arca que colocou todos os. Aí você tem que ler a partir fazer uma leitura espiritualizada. O que é a arca? A arca justamente é quando Deus abarca todos dentro de si, no seu coração, para salvar. O que é água? Água na Bíblia sempre é a perdição. A água na vida é o pecado, por isso que Jesus caminha sobre as águas, ou seja, caminha sobre o pecado. Então a gente tem que ler a partir daí, porque aí você entende o seguinte: houve uma enchente, houve um patriarca, houve alguém que tentou resgatar o pessoal ali, o significado daquilo tudo. Agora, tudo isso que você falou, ele tá baseado. E deu dinossauro, depois eu falo. Posso falar? Pô, claro. A igreja em nenhum momento a igreja deixou de acreditar na teoria da evolução. Nenhum momento. Até é bom falar num programa feito esse aqui, porque tem gente, sabe por quê? Essa semana uma menina que eu ajudo aqui no Dante, no Dante Alighieri, aí a menina fala assim: eu não vou mais à igreja. Eu falo: mas por que você não vai? Porque a igreja não acredita na teoria da evolução. Eu falo: não acredito numa pinóia. Como não acredita numa pinóia? A igreja nunca contestou a teoria da evolução, nunca. A gente sabe que existe nos Estados Unidos, em alguns lugares mais conservadores, que não aceita o evolucionismo, mas a igreja nunca se colocou contra a teoria da evolução. E aí a teoria da evolução não descarta Deus, ou seja, Deus sempre está no princípio, Deus dá o start, Deus põe a potencialidade para que tudo se desenvolva assim. Então, os dinossauros existiram sim, e a Bíblia, olha que interessante a questão da Bíblia, que a Bíblia judaica, a Bíblia nossa também, ela fala da teoria da evolução de uma maneira simbólica. Quando Deus cria o mundo, Deus vai criando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. O que é isso? Isso é evolução. Primeiro dia cria o quê? Cria luz, Big Bang, pá, aquela coisa. E depois cria água, depois isso. Da onde que, se você for ver a evolução, como que acontece? Acontece primeiro. É o mesmo caminho. O mesmo caminho. Primeiro a água, da água vem o DNA que se desenvolve. Celular, justamente, até chegar nessa. Então, até a Bíblia. Esses mamíferos defeituosos que são vocês. Agora, isso tudo, eu acho que o mais importante de tudo é a fé do cara. Justamente. O que é a fé? E a fé não é... O que é a fé? A fé não é acreditar, só acreditar. Se a gente dizer que a fé é acreditar, o diabo também acredita. O diabo também tem fé, o diabo não tem fé. Fé é quando a gente assume um projeto na vida da gente, um projeto, e a gente diz que é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que o mundo seja melhor, que exista realmente amor, que exista solidariedade, fraternidade, justiça, tudo isso. Utópico, é muito utópico, mas quando eu assumir isso na minha vida, eu tenho que assumir isso como projeto. Eu dizer que acredito é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Você fala: eu acredito em Deus, tá bom. Eu acredito, pronto, acaba a questão. Mas não é isso.
Não é isso que a igreja quer. A igreja quer que alguém assuma realmente um comprometimento, um compromisso, né? De transformar a vida do outro. E não é só o padre que vai fazer isso, não é só. Por isso que quem tem fé vai fazer aqui, não, onde ele está fazendo. O político vai fazer onde ele tem que fazer, o médico vai fazer onde ele está fazendo, vocês como profissionais vão fazer, um mundo melhor, diferente.